Belezinha? Bora para nossa aula número 6. Essa é a aula então de artes, né? Nós vamos falar sobre alguns conceitos que são utilizados na produção das obras de pintura, né? E que são bem importantes para que a obra ela tenha uma qualidade, né? Que a gente consiga perceber alguns aspectos, principalmente a questão da profundidade. Então, pessoas, olha só. Então, essa videoaula, ela acontece a partir da página 38 do livro de vocês, tá? Vocês podem acompanhar com o livro na página 38. Quem tá sem o livro pode usar ele de forma online, né? Ele tá disponível lá na plataforma do Plural. A gente vai falar sobre planos e perspectiva, né? E diferenciar esses dois, na verdade, entender o que é um e o que é outro, né? Então, nós temos como objetivo para esse conteúdo ali conhecer as formas de criar ilusão de profundidade. Que formas são essas? Uma delas é a questão da perspectiva, o uso. Perspectiva, lembrando, né? Eu passei em sala de aula para vocês e coloquei lá no quadro essa parte de perspectiva, quando a prof fez lá o desenho, onde tinha uma linha do horizonte, onde tinham várias árvores de tamanho diferente, e que a gente conseguia perceber a localização delas, assim, ó. Uma estava mais próxima, né, da beiradinha do canto do papel, a outra estava mais no meio, outra bem lá em cima. A prof fez uma linha do horizonte que era mais ou menos no meio, né, da folha seria, né, e que a gente tinha, vocês fizeram essa atividade usando esse mesmo recurso. Linha do horizonte, um pontinho de fuga, onde todas as coisas elas iam convergindo, tá? Aprender então o que são planos de profundidade e perspectiva, é o que tá ali, né? Olha só, o que é interessante também, né, em relação a essa questão dos planos, é que a gente vai perceber isso principalmente em fotografia, a gente consegue perceber muito bem, né? Mas nas obras, vários artistas utilizaram esse recurso também. O que seriam esses planos? As coisas que ficam mais à frente, as coisas que ficam lá no fundo, e depois nós temos um plano intermediário que é entre aquilo que está muito à frente, né? E aquilo que está lá como fundo, né? E o fundo, assim, bem entre aspas, porque às vezes o fundo ele acaba chamando mais atenção quase do que às vezes a figura que está na frente. E compreender a importância da perspectiva na arte. Então, a gente tem que entender que a perspectiva ela tem uma importância muito relevante na arte, tá? Quando a gente trabalha com a paisagem, né, com a pintura, com o desenho de paisagem, a gente tem que levar em conta, né, em consideração essa questão da perspectiva. É uma regra que é usada há muito tempo e que ela faz sentido, né? Ela se faz perceber porque nos dá uma qualidade técnica muito maior nos desenhos. Aqui tem uma obra que é da Dale Knighton, né? Na página ali a 38 tem duas obras dessa mesma artista. Inclusive essa obra aqui, né, Crazy House Parody, ela não se encontra na internet, né? Eu procurei muito, né, para ver algumas informações sobre, e ela não tem praticamente informações. E aí eu fui ver, porque na verdade ela pertence a uma coleção particular, ou seja, ela é de um comprador particular, não está num museu, num local aberto. E aí acaba tendo essa dificuldade de encontrar informações sobre, e até da própria artista, né? Eu fui buscar, mas é algo assim que tem pouquíssimas informações sobre esta artista. O que a gente sabe é que ela trabalha, né, pelo que se vê, né, com a questão de um realismo muito grande. Então, ali até fala, né, muitas vezes a gente fica confuso, sem saber se a obra é uma foto, uma pintura, ou se é realidade. No caso aqui é uma pintura dessa artista, né, e como se ela fosse uma janela aberta para o mundo real. Muitas vezes os artistas utilizam essa questão, né, de fazer obras muito realistas, né?
Nem todos, dependendo, claro, né, do que eles querem expressar, daquilo que de fato eles acham interessante passar, do movimento artístico que eles estão inseridos, da época em que eles estão produzindo obras também. Então, a gente tem várias questões diferentes, né, para pensar na forma como eles vão pintar, o que eles vão desenvolver de tema também, tá? Aqui, falando um pouquinho, né, desses planos e perspectivas, né, para conseguir essa ilusão de que tem várias pessoas ali, né, e olha só, essa obra aqui também é da artista, tá? Tá lá na página 38 também. Ela trabalha com essa questão de planos diferenciados, tá? Então, o que acontece? Dá uma ideia de profundidade. E se a gente perceber, né, as pessoas que estão mais próximas, né, aqui no início da obra, elas estão retratadas em tamanho maior. E conforme elas vão se distanciando, né, o que acontece? As imagens elas vão ficando mais lá para cima e elas vão ficando menores, né? A gente vai percebendo, claro que de uma forma muito gradual, né? Muito, vamos dizer assim, quase que imperceptível entre um e outro. A gente percebe mais a diferença entre o primeiro plano, essas pessoas que estão bem à frente, e aquelas que estão lá no final. Mas a gente consegue fazer essa percepção de que ela foi mudando de tamanho para dar essa ilusão, né, de profundidade, tá? Mas como o artista cria profundidade no espaço bidimensional, contando apenas com altura e largura, olha só. Então, o que a gente tem? A altura da obra e a largura, né? E o artista, quando ele começa uma produção, ele vai ter apenas esses dois recursos ali. Então, ele vai ter que pensar nessa obra de forma tridimensional, sabendo que o espaço onde eles têm para colocar todos esses personagens ou a paisagem em si, né, ela é bidimensional, ou seja, tem altura e largura. E aí eles vão ter que usar esses recursos que eu estava falando, né? Fazer em tamanhos diferentes, trazer aquilo que é maior mais para frente na obra, mais próximo, né, ao canto inferior aqui de baixo, né? Então, esses são recursos que os artistas normalmente utilizam para fazer uma produção artística. Aqui eu trouxe uma imagem que daí eu peguei na internet, que eu acho que fica mais prático para a gente entender um pouquinho nessa questão de planos, tá? Aqui tem primeiro, segundo, terceiro e quarto plano. Geralmente a gente tem primeiro, segundo e terceiro, tá bom? Que a gente chama, na verdade, assim, ó, primeiro plano, plano intermediário e depois o segundo plano, que seria o fundo. Aqui a gente tem mais, né? Porque a gente também está trabalhando com uma fotografia, a gente não está trabalhando com uma obra, uma produção, uma pintura, né? A gente está trabalhando dessa forma ali, mas pode ter vários planos também. A gente vai trabalhar assim, de forma mais simples, né? Pensando em 3, para facilitar um pouco a vida da gente também, né? Mas podem ter vários. Claro que, por exemplo, uma imagem num morro onde tem várias casas, a gente vai ter, sei lá, talvez 4, 5, 6 planos diferentes, porque a gente vai diminuindo, né? O tamanho das coisas que vão aparecendo naquela imagem, tá? E daí ele diz, né, que uma das maneiras da gente trabalhar a profundidade é usando esses planos. Então, aqui tem um exemplo, eu acho que esse exemplo dá para a gente conseguir perceber o que está em primeiro plano, a lagoa, o barquinho, né? O que está em segundo plano, a igreja e as casas. Lá em terceiro plano tem uma montanha, uma mata, assim, né? E depois, lá no quarto plano, temos o que a gente chama até de linha do horizonte, porque tem a montanha, a última ali que a gente vê, né? E vocês vão percebendo, tá? Que é interessante também a questão das cores, né? O que está próximo da gente, ele tem uma cor muito mais viva, muito mais acentuada, e conforme as coisas vão tomando distância, elas vão ficando menos visíveis, elas vão ficando mais opacas, né? A cor vai, parece que acinzentando, né? Então, aqui eu trouxe um desenho bem simples. Então, assim, se ainda não ficou claro, né? Eu acho que esse aqui dá pra gente compreender. O que a gente tem em primeiro plano aqui?
o menininho deitado ali no chão. Então, notem que ele está bem maior do que as árvores, por exemplo, né? E na realidade, a gente sabe que não teria como, as árvores seriam maiores do que o menino. Num segundo plano, né, num plano intermediário, nós temos a parte onde aparece aqui a montanha e umas árvores de tamanho intermediário. Lá no final, aonde de fato finaliza a linha do horizonte, né, nós temos as árvores bem pequenininhas, né, e nós temos um distanciamento maior. Então, aqui dá para entender, talvez, melhor em relação ao desenho, né, de forma mais próxima ao que vocês também produzem, né? Então, aqui a diferença entre a figura do primeiro e do segundo plano é que a ilusão de maior e menor profundidade e de maior e menor tamanho, tá? Percebam essa questão. Quando a gente pretende dar essa ilusão, né, de profundidade, então a ideia é trabalhar com o tamanho das figuras que estão aí. Certo? Bora! Aqui, ó, eu fui pegando lá no livro, tá? Ele aparece essa parte ali, assim. Só que eu fui recortando e montando aqui pra gente entender. Na imagem ali, né, da noiva que escolheu o vermelho, a gente tem o primeiro plano, essa senhora com uma varinha, né, com uma estrelinha na ponta, e uma outra moça, parece que ela está arrumando a bolsa dela, né? Então, em primeiro plano, a gente tem essas duas figuras, tá? Então, foi recortado da imagem, colocado ali para que a gente conseguisse perceber o que é esse primeiro plano, o que tá assim, ó, saltando aos olhos, praticamente, né? Aparecendo mais, né? Fica mais visível. Aí, né, percebam o tamanho delas, né, em relação aos outros. Essas pessoas que estão bem próximas a elas estão praticamente dentro da mesma proporção. Eu não falo nem tamanho, mas a questão da proporção. Porque, por exemplo, essa senhorinha aqui, ó, ela aparenta ser bem baixinha. Então, se a gente for olhar por tamanho, ela é menor do que as pessoas que estão aqui. Mas em relação à proporção, eles estão bem parecidos, estão dentro da mesma proporção. Agora, ela aqui, com as pessoas que estão lá atrás, a gente já consegue perceber uma proporção bem diferente, né? O segundo plano, então. O segundo plano seria o fundo. Aquela parte lá do fundo, onde tem a noiva, onde tem outras pessoas, tem umas bolinhas de sabão lá, que a gente só consegue perceber melhor quando a gente faz esse recorte mesmo, né? Onde a gente consegue identificar esses pequenos detalhes. Então, assim, olha, notem como a imagem ela já não fica tão brilhante, ela já fica, né, com uma cor mais apagada e geralmente ela está localizada onde? Na parte, vamos dizer assim, na parte de cima, na zona superior mesmo, né? Então, essa ali é mais ou menos a demarcação lá da nossa linha do horizonte se fosse fazer uma paisagem, né? Aqui nós temos o plano intermediário. Vocês viram que eu falei do primeiro plano, bem na frente. Falei do segundo plano, a parte lá de trás. E agora a gente fala do plano intermediário, que é o que fica entre um e outro. Então, aqui tem o recorte, né, dessas outras mulheres que fazem parte desse segundo plano, ou melhor, desse plano intermediário, que fica entre o fundo e as figuras da frente, tá? Então, assim, lembrando lá naquele desenho do menininho, né? Tinha o menininho em primeiro plano, tinha as arvorezinhas bem pequenininhas em segundo plano lá atrás, e entre o primeiro e o segundo plano, nós tínhamos, né, o plano intermediário, aonde também tinham árvores e uma montanha, então dava uma noção, assim, de diferenciação de tamanho, tá? Aqui, né, eu trouxe igual, ou quase igual, tá lá no livro, justamente por quê? Porque lá pede para que vocês liguem, né, cada parte ali da imagem com o que está falando. Então, o primeiro plano, o plano próximo. Qual das imagens que vocês ligariam? Né? Vocês só vão fazer uma linhazinha e ligar.
O segundo plano, né, o plano mais afastado, qual é? Aquele que eu falei para vocês, que fica lá no fundo, na zona mais acima na imagem. E o plano intermediário é aquele que fica entre os dois. Então, vocês só vão fazer a ligação ali mesmo, né, que é bem tranquilo, né, de fazer. Já é legal que vocês já tenham um livro sempre em mãos, né, quando estão assistindo a aula, porque daí vocês já vão fazendo, tá? Aqui é aquela obra, né, que eu falei lá no início e pedi ali no livro, né, para identificar mais ou menos também essa questão de primeiro, segundo plano e plano intermediário. O que a gente teria, né, de primeiro plano? Essas pessoas que estão bem aqui à frente, esses três homens aqui, né, que tá cada um olhando para um lado, parece que, né, cada um tá vivendo alguma coisa diferente aqui. O que nós teríamos de segundo plano? As pessoas que estão bem lá atrás, que elas estão bem menores. E depois nós temos as pessoas, né, todas essas outras aqui, ó, que estariam como se fosse o plano intermediário, tá? Então, eu gostaria que vocês percebessem isso, vocês conseguissem até... A impressão que dá, né, em relação aos planos é que a gente pode recortar e montar eles diferente, né? Pode perceber ali, ó, os três homens que estão em primeiro plano, né? A impressão que a gente poderia colocar eles em qualquer outro fundo, né? Porque parece que eles estão descolados daquilo que está acontecendo lá atrás, tá? Então, a atividade de vocês é uma atividade da página 40, que vocês vão trabalhar essa questão. Vocês vão criar uma cena, né, de ilusão de profundidade. Vocês vão usar planos, pode ser uma cena esportiva, rural, urbana, litorânea, vocês vão escolher o tema. Ah, eu quero fazer uma cena de praia, ou eu quero fazer uma cena rural, enfim, cada um vai criar a sua. E aqui tem uma sugestão, então eu quero que fique bem claro para vocês isso, tá? Sempre que a gente trabalha essa questão das atividades, onde a gente diz construindo, né, alguma coisa, ou atividade da página tal, vocês vão ver que vem como sugestões. Não necessariamente que aquilo tem que ser seguido desta forma, é uma sugestão para que vocês criem a obra de vocês, tá? Depois eu vou dar outras sugestões para facilitar a vida. Ali diz assim, como uma sugestão, que vocês recortem figuras que combinem com o tema escolhido. Por exemplo, eu escolhi um tema referente a uma cena rural, onde eu vou colocar várias árvores, animaizinhos e tudo mais. Então, eu vou escolher essas imagens, recortá-las, né? E depois eu vou fazer a montagem. Como é que eu vou fazer a montagem? Colar as figuras menores no fundo, ou seja, essas figuras menores, elas correspondem ao segundo plano. Depois eu vou colocar o plano intermediário. E depois, por último, né, o que eu tenho maior ali, né? Então, muitas vezes, né, a figura como esta aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ela não aparece de corpo inteiro, tá? Então, assim, não se preocupem em pegar imagens só que aparecem de corpo inteiro. Às vezes a gente consegue fazer montagem com essas imagens que aparecem recortadas. Bom, quando vocês terminarem, aí vocês vão desenhar aquilo que faltou ali no fundo para não ficar aquele espaço em branco. Agora, gente, isso, né, é apenas uma sugestão. Eu peguei na internet outras sugestões para facilitar a vida de vocês, porque assim, ó, eu sei que daí chega ali na hora de fazer, vocês dizem, ah, mas eu não tenho revista, ou eu não entendi direito. Então, eu trouxe outras referências ali para facilitar a criação, a produção de vocês. Aqui, né, tem uma releitura da obra O Grito, que também é com colagem, que a gente também consegue perceber essa questão de planos diferentes. Tem o Seu Madruga, que está em primeiro plano. Nós temos a Dona Florinda, que ela está num plano intermediário. E lá no finalzinho ali, né, que tem essa linha do horizonte, ali nós temos o segundo plano, ou fundo. Então, aqui já dá uma ideia do que vocês podem fazer. Pode ser com recorte? Pode ser, se vocês tiverem. Agora, professora, eu quero só desenhar porque eu não tenho esse material em casa. Tranquilo, gente. Eu quero só usar algumas colagens porque eu não tenho muita coisa. Tranquilo também. Então, é só para que vocês entendam. Professora, tem que ser de obra de arte? Não, vocês vão criar a imagem que vocês quiserem. Eu estou trazendo esses exemplos
para que vocês consigam ampliar, né, a ideia do que fazer. Trouxe aqui também essa aqui que é tudo com papel rasgado, tá? Essa aqui é bem bacana porque dá pra gente, se vocês tiverem papel colorido, ou, claro, aqui tem vários tons diferentes, às vezes a gente não tem tantas cores assim em casa, né? Pode também pintar o papel e depois recortar e fazer esses planos, também funciona, tá? Mas daí esse aqui é só pra gente entender, olha o que a gente tem em primeiro plano, né? As casinhas, né? Aqui, depois nós temos outras montanhas do plano intermediário, e lá no fundo, né? O segundo plano, então. Aqui já tem uma outra ideia de como montar a produção artística de vocês. Esse aqui é um outro exemplo, tá? A pessoa fez o quê? Um fundo todo desenhado, com lápis de cor, com giz de cera. O que nós temos aqui em primeiro plano, que podia até ter sido um pouquinho maior para realmente realçar, é um barquinho, né? E depois nós temos as casinhas ali, como se fosse um plano intermediário, e lá no fundo, né, que tá ali mesclado com o mar e céu e tudo mais, seria então o nosso segundo plano, que a gente nem consegue perceber direito. Mas só para que vocês entendam novamente, olha só, com pouquinhos recursos a gente consegue fazer a produção, tá bom? Esse aqui ele não tem muito a ver, a gente não consegue perceber muito a questão do primeiro, do primeiro plano, do segundo plano e o plano intermediário. Mas eu trouxe para vocês para ver que mesmo com o papel de jornal, vocês estão vendo ali que é um jornal velho ali, né? Também é possível fazer uma produção. Então, às vezes, eu não achei nenhum personagem para recortar e fazer aquilo ali, eu posso fazer dessa forma aqui também. Só trabalhando de uma forma mais adequada, né? Essa questão do que é maior ficar mais à frente e depois o que é bem pequenininho lá mais para cima e fazendo essa divisão, tá? Espero que tenham entendido então, né, pessoal? E é isso, né? Tem um dinossauro dando tchau e beijinho então. Até a próxima aula. A gente vai se ver ainda de forma online e daí a gente vai tirando as dúvidas quanto a esse material. Então tá, beijo, gente!